assim, bem da parte teórica, bem focado em pesquisa, no centro de pesquisa em McGill, Universidade de Montreal, bem super teórico. Aí cheguei para São Paulo como uma coitada, esposa do expatriado. E aí, quando cheguei em São Paulo, me formei como coach. E aí, o que decidi foi juntar essa teoria prática que estava... Então, nesse juntar, eu comecei a trabalhar como coach, com expatriados, onde a língua teve um papel fundamental. O fato de eu fazer coaching na língua materna das minhas clientes, dos meus clientes, porque também está começando a ter homens que são expats falsos, isso foi também. E aí eu comecei a formar grupos, mais na comunidade francesa. Eu trabalho em São Paulo, que é a comunidade social dos franceses, organizando um ciclo de palestras, que o nome que a gente deu é Porque chez eux deviennent chez nous, que quer dizer como que a casa deles se transforma em nossa casa. Então a ideia é, através de palestras de 1 hora, com formato assim bem de passar informação, dar para os franceses um pouco de conhecimento do Brasil. É assim, bom. Aí comecei a formar grupos de esposas expatriadas, a gente se conheceu e começamos a fazer juntas o projeto que a gente vai mostrar agora. Né? Interculturalidade. Nós dois temos filhos, então aí a animação não é bonitinha, só cartoons. Então, a ideia de interculturalidade, imagem, quem conhece Pocahontas, tem o homem white man com as armas, a Índia com contato com a natureza, assim, a pessoa imagem. Né? O que é interculturalidade? Né? Você tem que passar um pouquinho a ideia qual é o substrato teórico que a gente tem atrás. Quando fizemos a apresentação, ainda não tínhamos feito o curso do Milton. Para a próxima, vamos tentar ver como a gente encaixa isso. Mas, por enquanto, a ideia é... eu tenho mais uma formação de autores franceses, canadenses, onde a ideia da interculturalidade está bastante parecida, porque é uma ideia bem construtivista, que sai do positivismo e que tem uma concepção de interculturalidade partindo da base que a globalização existe, porque a ideia é lidar um pouco com as forças de poder para acolher todas as diversidades possíveis. Essa é um pouco a ideia de... Não sei se alguém está interessado, eu posso depois passar os nomes desses autores, talvez Inês, que é talvez uma teoria diferente, que vem bem do mundo acadêmico. Né? Então, essa ideia de interculturalidade, a ideia é do inter como entre, como que está entre duas culturas, e entre não como ponto médio. Por isso que eu acho que a teoria do mito daí é para integrar depois, porque não é que a gente procura o meio, entre no meio não, entre eu transitar e de volta é movimento constante, porque se o movimento para o movimento equivale à morte, aí a gente deixa de evoluir. Então, por isso a ideia de interculturalidade, que é uma ideia que eu acho bem bacana, de um antropólogo francês, que é François Laplantine, é um linguista canadense, que é Alexis Nuss. Então, essa é um pouco a nossa ideia de interculturalidade. E a ideia é falar de coaching intercultural. Intercultural como adjetivo de coaching. Então, vamos falar um pouco do que é coaching, para chegar a como as regras gerais do coaching têm que se adaptar na interculturalidade. Então, para garantir que todo mundo esteja no mesmo ponto, a gente vai destrinchar um pouco essa definição de coaching pela ICF. A ICF, para quem não conhece, é a International Coach Federation. É uma organização internacional que foi criada em 1985 com o objetivo de uniformizar, de alguma maneira, regulamentar, talvez, a atividade de coaching no mundo inteiro. Ela nasceu nos Estados Unidos, não é a única organização internacional que regulamenta a atividade de coaching. Na Europa tem uma outra, enfim, talvez umas 3 ou 4, mas é a maior de todas. Né? Hoje a ICF tem cerca de 20 mil membros e ela trabalha com uma definição do código de ética e conduta do coach e com a definição de 10 ou 11 competências que elas acreditam que todo coach tem que ter quando está no trabalho com o cliente, né? Independentemente do tipo de formação que você faz. Então, se a escola, enfim, a linha metodológica
uma ou outra, a Rimena vai falar um pouco sobre isso mais pra frente, mas garante que todos têm as mesmas competências comportamentais. Né? E você pode enumerar essas competências necessárias aí para... Olha, a gente vai falar um pouco sobre elas, mas talvez seja um material que eu possa te entregar depois. Será? Pode ser? Tá. Eu tenho assim, bem completo, daí a gente vai falar um pouquinho, mas aí vai acabar fugindo um pouquinho, porque a gente não vai falar da atividade do coaching em si. Tá? A gente vai explorar se são mais relevantes no contexto intercultural. Tá? Então, assim, só para garantir que todo mundo esteja aqui na mesma linha, o coaching, pela definição da ICF, né? Então, todas as escolas que são credenciadas à ICF, todos os coaches que são credenciados pela ICF, compartilham dessa mesma definição de atividade profissional, digamos assim. O coaching é uma parceria entre o coach, que é o profissional treinado para entregar o processo, e o coachee, que é a pessoa que passa pelo processo, é o cliente. Em um processo estimulante e criativo, que inspira a maximizar o potencial pessoal e profissional do cliente, na busca do alcance de seus objetivos e metas, por meio do desenvolvimento de novos e mais efetivos comportamentos. Enorme, né? Um parágrafo grande. Então agora a gente vai dar uma destrinchada um pouco, mas antes de destrinchar eu queria um pouco contar a história do coaching para vocês. Então também o título, Bico de Bob Tibum, tem bastante a ver com essa imagem aqui da carruagem da Cinderela. Porque o termo coach no inglês ele surgiu no século XIV e XV para designar o nome do condutor da carruagem, que é a pessoa que leva uma outra pessoa de um lugar ao outro. Né? Então tem essa ideia aqui de conduzir a pessoa para frente, assim, para o futuro. E aí, por volta do século XIX, 1850 mais ou menos, na Inglaterra, a palavra coach começou a ser usada para o profissional que ajudava os alunos a se prepararem para uma universidade, tanto no meio acadêmico quanto no meio dos esportes. Né? Então, assim, coach hoje em inglês é usado até hoje para treinador mesmo. Depois, nos Estados Unidos, em 1950 mais ou menos, o termo foi trazido para o ambiente corporativo, para a linguagem dos negócios, como um processo para ajudar a gerar resultado para os negócios. E aí, finalmente, nos anos 80, foi cunhado mesmo o termo coaching executivo, e aí, finalmente, o coaching entrou aí para o business world. Né? Então, tem essa ideia de ser alguém que ajuda o outro a chegar no seu objetivo. O que não é coaching? O que é a ideia de o que não é coaching? Não é fácil explicar, imagina se é difícil explicar o que é interculturalidade, explicar o que é coaching intercultural. Já a pessoa não sabe nem interculturalidade nem coaching. Então, uma maneira fácil de começar a explicar alguma coisa que depende da maneira que a pessoa entende do que não é. Então, é fácil, talvez, começar a falar o que não é. Então, aí temos a imagem do Dr. Z da psicologia. O coach não é psicólogo. Não, tem que distinguir claramente quando você está fazendo coaching, não está fazendo psicologia, terapia de nenhuma índole psicológica, nem psicanálise, psicologia mesmo cognitiva, que é talvez o que mais pode se aproximar do coaching. Uma coisa é se aproximar quando está falando de profissionais, outra coisa é falar que não é terapia. Aqui temos a imagem aí do filme Monstros, que é uma espécie de consultor. O coach não é consultor. O coach não vai falar o que fazer, não vai dar uma dica, não vai dar um palpite, não vai dar nada de tudo isso. A imagem tradicional, o consultor explicando, aí, enlightening, isso não é o coach, sim? Mas se não é coach, coach não é um professor. Não é a típica cena de aula onde tem um professor que transmite o conhecimento. O coach não transmite o conhecimento, não vai transmitir conhecimento nenhum. Aí chegamos à parte de treinamentos. Qual a distinção entre um treinador e um coach? Fácil se a gente fala, em inglês fala coach, quando fala em coaching em esporte, aí é fácil a distinção. Não, obviamente do que estamos falando aqui não é de um treinador no nosso esporte. Agora, a ideia um pouco que a gente tem, que o treinador, quando a pessoa está ouvindo a palavra treinamento, no sentido mais tradicional, a expectativa é de receber alguma coisa, receber informação. Talvez, sei lá, nessa palavra pode ter alguma
dificuldade de, ok, o que vamos fazer? Um processo transformacional, vamos dar do's and don'ts. Então, quando a gente pensa do treinamento, o que é do's and don'ts? O que dá para mim? Me dá informação. Então, o coaching não é treinamento de nenhuma dessas índices. Para clarificar aqui, nesse quadro, o eixo vertical e o eixo horizontal. Sim? Quais são as diferenças? Então, o coaching que está situado lá em cima, tem terapia. O que eu compartilho com o coaching? A ideia de perguntar. É por isso que muitas vezes fica confuso. Vocês fazem a mesma coisa que o terapeuta. Porque finalmente vai me perguntar, sou eu, cliente, que vou ter que decidir. Ou sou eu, cliente, que vou ter que fazer. Só que a diferença é grande, que a terapia foca muito mais no passado da pessoa. Muito mais não, foca no passado, tenta entender a história da pessoa. O coaching não foca no passado, vai desse lado do eixo vertical e foca sempre no futuro, através da pergunta. Então, passando para o eixo horizontal, a diferença é com a consultoria. Aí, bom, consultoria com o passado, mas o consultor vai dizer, vai falar, você deveria fazer isso, para isso a gente paga o consultor, para ter uma Para falar tudo que a gente já sabe. Mas, sabendo tudo que a gente já sabe, como fazer. Mas por quê? Tudo que a gente já sabe, porque foca no passado. Então, por isso que já sabe, não tem nada que descobrir, está tudo lá. Só que o consultor vai organizar as ideias de como fazer alguma coisa. E aqui, a ideia de aconselhamento, mentoring, treinamento, que foca no futuro, mas que, no mínimo na ideia geral, é que o mentor, o mentor vai te ajudar e vai te dizer o que fazer. Para o futuro, mas vai te dizer o que fazer. Aconselhamento também, a ideia de treinamento geralmente é isso. Quando a gente pensa na ideia do treinamento, pensa na ideia de eu vou ir tomar aula de alguma coisa e vai me informar, vai me transmitir os conhecimentos para eu o que fazer no futuro. Assim. Um pouco a distinção. Tem outra coisa que tem no mundo intercultural, que não falou, que também é a ideia de mediação intercultural, que não fica muito claro ainda onde estamos pensando onde colocar ela. No meio ali. Mas é um pouco no meio, porque é bastante parecido no coaching, na ideia de perguntar, na ideia do futuro, não ficar no passado. Só que a mediação sempre tem um conflito no meio, que o coaching não necessariamente, e tem uma inter-relação, sempre são duas pessoas que estão numa situação de conflito, ou de possível conflito, no mínimo, quando a gente fala de mediação. Então o coaching é mais amplo. Mas eu acho que eu colocaria também aqui, só com essa distinção, que a mediação tem um foco muito mais claro, que é a resolução de um conflito, ou como evitar um conflito, ou mesmo sem resolver, como avançar nessa situação, que o coaching talvez não tem. Então, mais ou menos daqui vai o que as diferenças. Quem que é coach aqui na plateia, só pra gente? Sim, pra ter uma ideia. Pelo ICF? Não, coach. Não, fez um treinamento formal Tem de formação coach. de coach. Treinamento formal de coach. 4 pessoas. Coach não praticante. Ele conhece. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Só pra Só para saber se ter a uma gente ideia, tá se sendo você está falando muito demais, porque todo mundo já sabe o que estamos falando, ou... Não, mas esse quadrante, ele é super legal, porque ele é bem visível. visual de trabalhar. É visual, não Ele é bem fácil de trabalhar. Bom, agora a gente vai destrinchar então um pouco essa definição aí mais pesada. Então acho que essa primeira frase, a primeira parte do parágrafo, coaching é uma parceria entre o coach e o coachee, é tranquilo, né? Requer assim muita atenção, é fácil de compreender. Depois essa segunda, em um processo estimulante e criativo, que inspira o cliente a maximizar o seu potencial pessoal e profissional na busca do alcance de seus objetivos e metas. Então, assim, o que isso significa? O coaching parte de alguns pilares que norteiam a atuação do coach, independentemente da orientação teórico-metodológica. Né? Então, assim, como a gente comentou, o foco no futuro é muito importante, então uma das primeiras coisas que a gente faz é atribuir um objetivo para o processo. Né?
E aí, em processos com expatriados, ou esposas de expatriadas, o objetivo às vezes está ligado ao processo de expatriação, quero me adaptar melhor, enfim, quero ser mais feliz, quero me integrar à cultura, mas às vezes não, às vezes são coisas diferentes disso, mas que indiretamente vão ajudar no processo de adaptação à nova cultura, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz no processo, a segunda coisa é definir um objetivo, é criar uma visão de futuro, jogar o nosso cliente lá para frente, né? Lá para o lugar onde a carruagem vai chegar, ele projeta, a gente ajuda ele a projetar essa imagem, e aí o percurso, você sabe para onde você está indo, o percurso fica mais fácil, né? Outro pilar que é importante no processo de coaching é que é autodirigido. O cliente, ele é o protagonista do processo. Não tem nada que vai acontecer no processo que o cliente não esteja de acordo e não queira fazer. Não é o coach que vai dizer, eu acho que você deveria, eu acho que você poderia. Não, a pergunta que a gente faz, a ferramenta que a gente usa, que são as perguntas, assim, o que você gostaria, né? Onde você gostaria de chegar, o que você gostaria de fazer. Isso daí é bastante importante. A neurociência nos ensinou que quando a gente tem uma ideia que é nossa, própria, o nosso cérebro ele libera uma série de neurotransmissores, entre eles a adrenalina, que é o que inunda o nosso corpo e nos dá disposição para a ação, né? E aí a gente usa as técnicas das perguntas, porque são as perguntas, o coaching acredita que cada cliente, cada coaching já tem as suas próprias respostas, só que ele nunca teve a oportunidade de acessar essas respostas. Então, através das perguntas, a gente faz com que essas duas informações que estão aqui no cérebro da pessoa, elas se conectem, né? Então criando essa reação química no cérebro, que é o que vai liberar a adrenalina. E esse é o aha moment, né? Esse é o momento do insight. Quando a pessoa fala assim, nossa, como que eu nunca pensei, putz, já sei, né? Aí ele fica super empolgado. Agora que você me diz isso, a gente não falou nada. A pessoa mesmo que acessou essa informação que ela mesmo tinha, né? Então a gente usa muito isso para ajudar a pessoa a correr atrás dela precisa. Eu acho que o que é mais importante para o processo de coaching é que é um processo de transformação, né? Então, assim como a gente viu, o Milton comentou que ele acredita que um cliente precisa de umas 30 horas, mais ou menos, de treinamento intercultural para se transformar ali no modelo do DMIS. Acho que quando a gente começa com um cliente que já tenha passado por um treinamento intercultural no começo, a chance dele pular pela barreira mais alta é muito maior, né, de chegar um pouco mais além, né, no processo de adaptação intercultural é maior. E finalmente a última frase veio do desenvolvimento de novos e mais efetivos comportamentos. Acho que é essa transformação. Sim, a ideia da transformação, que voltando na ideia do plano, a ideia é posicionar a pessoa no presente, ter um contato bem com a realidade e se projetar para o futuro. E essa ideia de novos e mais efetivos tem alguma questão também de criatividade, não? De como vai se projetar, quais são as ferramentas, os mecanismos que vão conseguir te levar para atingir a meta, o objetivo. Isso pode ser até que também adquirir novas competências, pode acontecer que algumas vezes só mesmo o processo de coaching a pessoa vai conseguindo as novas competências. Mas também pode ser que o resultado seja, não, eu preciso conseguir essas competências e aí vai para um treinamento, alguma coisa. Mesmo essa competência intercultural, que se a pessoa, como resultado do processo de coaching vê que não adianta, bom, então a gente pode ficar, bom, vai, faz algum treinamento, vai tentar receber um pouco mais de informação, que isso não é próprio de um processo de coaching, a gente aí tem que se afastar, porque senão começa a misturar e aí a coisa fica complicada, um pouco como na terapia, não? Que quando você vê que precisa outra coisa, fazer terapia e coaching na mesma pessoa não adianta. Então, um pouco é essa ideia. Se você vai transmitir competência, é outro rol profissional, não é o mesmo. E também pode ser, além do que tem que adquirir, tem que desfazer o caminho de abrir mão de velhos comportamentos que não estão ajudando para chegar onde quer chegar. Então, essa ideia de novos e mais efetivos
mais efetivos pode ser abrir mão de alguma coisa que não está dando certo. Não? É novo, tem a criatividade, questão de competências e mais. Então, aí, como a Roberta falou um pouco, não vou mostrar assim muito detalhe de todas as escolas de coaching e demais, mas tem muitas escolas, tem várias diferentes. Tem a antroposofia, que é até a escola ecossocial aqui, tem coaching integral, Erickson, coaching ontológico, tem várias diferentes metodologias de coaching. Que a ideia do ICF, como falava a Roberta, é bom, você está formado, onde você esteja formado, mas tem certas coisas que se você quer fazer coaching, é isso que vai fazer, senão fala que faz outra coisa, mas não está fazendo coaching, né? Talvez uma maneira de falar, eu faço coaching ontológico, tá, mas você faz coaching com metodologia ontológica, tudo bem, mas faz ou não faz? Faz coaching. Faz coaching primeiro, depois a metodologia é outra coisa. Outra maneira de classificar o coaching é se é coaching de vida, coaching de carreira, coaching executivo. Tem escolas que falam que não tem mais, que tem só esses três. Ou entra coaching de vida, ou entra em coaching de carreira, ou entra em coaching executivo. Depois tem outros que falam, não, o Money Coaching é diferente, coaching de bem-estar é diferente. Mas, de novo, estamos em detalhes que o que é importante é saber se estamos falando de coaching ou não. E por último, que aí onde começa nosso projeto, pode ser coaching individual, fácil, o cliente, o coaching. E uma distinção é o que é coaching em grupo, é o que é coaching de grupo, que não é a mesma coisa. Coaching de grupo é quando tem um grupo que vai ter um objetivo comum, e o coach vai facilitar através de todo esse sistema de perguntas, fazer as conexões que tem que fazer, com o objetivo comum do grupo. Sim? Então, não é individual, óbvio, porque tem mais pessoas, mas o que está trabalhando é o objetivo de grupo. Isso é bastante em coaching executivo, para fazer avançar, fazer equipes de high performers, Atingirem objetivos comuns. A outra coisa é coaching em grupo, que é o projeto que a gente está criando. Que a ideia é ter um coach, ter um grupo de pessoas que não necessariamente não tem um objetivo comum, que cada uma vai fazer o seu próprio objetivo individual, só que a maneira de chegar lá através das ferramentas de coaching está também no intercâmbio entre eles. Então aí, no caso de interculturalidade, nosso projeto com esposas expatriadas, esse aha moment, esse insight, é muito legal. Quando tem pessoas, independentemente da língua, se a gente faz em inglês, francês, não vai ser todas francesas, vai ter uma belga, uma canadense, vai ter francesa do norte, do sul. Aqui é a primeira expatriação que faz o que é serial expat, que faz 25 anos que está fora de França. Então, esse intercâmbio que acontece no coaching em grupo, porque a gente acha interessante para a interculturalidade, porque é uma maneira de o outro entrar no processo mesmo, não é que o outro está lá fora, o trabalho que a gente está fazendo, o outro está lá dentro também. Então, da observação conduzida, dirigida, não da simples observação, tem coisas legais, não? Então, aí é por isso que, quando eu falava de Nus, de Latrantina, aí no começo da parte teórica, tem um sociólogo canadense argentino que, sem chegar na graduação do Milton, fala isso, que é quando a gente verdadeiramente multicultural, a palavra que ele entra, é quando a gente está disposto a se aceitar que outro pode me modificar, a ter essa abertura de entender que eu vou aprender do outro, que eu não vou ensinar o outro, sim? Então, essa é um pouco a ideia do coaching em grupo, que é importante distinguir de coaching de grupo. E aí, o que a gente pensa é que o coaching intercultural não é um tipo de coaching. Não é. Só tem coaching de vida e tem coaching intercultural. O coaching intercultural tem a ver com as competências do coach e com a temática que vai acontecer. E pode acontecer tanto em coaching de vida, coaching de carreira, coaching executivo, mesmo coaching de grupo. Sim? Quais são as competências? De todas as competências,
do coach, do ICF, a gente pegou alguma. A empatia é uma competência que todo mundo concorda que o coach tem que ter empatia, tem que criar rapport com o seu cliente. E o treinador intercultural também. O treinador intercultural também. Mas o que a gente falava com interculturalidade, que a empatia que a gente tem que ter é empatia intercultural. Não é para eu entender o que está passando na cabeça da outra pessoa. Para eu entender tudo isso, tenho que ter essa abertura de conseguir de verdade entender. Então, quando falamos de coaching intercultural, a verdade a ideia é que todas as competências têm que ser competências ao quadrado, que não é só empatia, tá? Empatia mais empatia intercultural, porque se você é coach, pode ser o super coach, o melhor coach do Brasil, mas quando chega a indiana, a russa, a chinesa, a americana, a gringa, qualquer que chega, se pensa Argentina, como Argentina, óbvio. Na Argentina, por exemplo, tem um estereotipo pronto, então é mais fácil. Mas se você vai ouvir, por exemplo, escuta ao quadrado, interpretar e entender o que está sendo dito, o que não está sendo dito, todo o comportamento não verbal, desde a visão brasileira, estamos com todos os problemas que a gente está. Eu sempre conto, na formação que eu fiz aqui no Brasil, o mestre, que era, a verdade é tudo uma coisa de roleplay, de demonstrações, tudo. Sempre era uma coisa que a gente ficava, nossa, como ele conseguiu, que maravilha. A única vez que eu senti ele errar foi quando foi na frente uma moça de família árabe que começou a contar uma coisa do seu relacionamento com o seu marido. Foi a única vez que eu vi ele não ouvir o que ela estava falando. Foi impressionante. Um cara super preparado tudo, mas ela estava falando uma coisa que passava. Ele nunca parafraseava essa frase, ele não ouvia essa frase. E foi muito interessante, porque fomos eu e outra mulher portuguesa, que não era brasileira, começamos, mas você não ouviu isso? Ninguém na sala tinha ouvido. É a moça que estava lá na frente e falou, sim, ouviu, eu estava falando disso. E ninguém tinha ouvido o que estava acontecendo. Era um curso de coaching, não de interculturalista, assim. Só que aí a ideia é, bom, tá bom, mas temos todas as competências, mas tem, além dessas, há mais um pouco. Faltou essa escuta intercultural, você está dizendo. É por isso. O que ela falava era puramente sobre cultura. Eu estava falando do marido, eu não estava falando de cultura, óbvio, não, mas estava falando do marido, mas com conteúdo intercultural, com conteúdo de brasileira, de familiar, do marido, e ele estava ouvindo ela como mulher brasileira casada. Estava faltando essa parte que estava lá e ninguém estava ouvindo, porque, como falo, não era um curso de interculturalismo. Não estou falando que qualquer de vocês tenha ouvido, mas todo o exercício era demonstrar a importância da empatia, a importância da escuta. Eu lembro mesmo que tive uma discussão com a definição da empatia. Porque eu falava, a empatia tem que se colocar nos pés do outro. Para falar fácil, não? Tem que... Não, só com aceitar o suficiente. Para mim não fazia o menor sentido, mas da definição tradicional da empatia, sim, é se colocar. Só que você sabe se colocar nos pés do outro. É por isso que a gente pensa nisso ao quadrado. Mesma coisa com o uso do silêncio. O silêncio é uma das competências do coach. Que é você faz uma pergunta, a pessoa não responde, fecha a boca, deixa a pessoa pensar. Agora, quanto tempo deixa a pessoa pensar? Não vai deixar ao mesmo tempo pensar talvez um brasileiro que um sueco, que o uso de silêncio, quanto tempo a pessoa está em silêncio pensando, quando já acabou o pensamento e foi para outra coisa, é diferente. Então também tem que lidar com isso, de, não são nem 1 minuto, nem 5 minutos, nem ter essa noção do que está passando com esse outro silêncio, é outra das competências. Perguntas poderosas com conteúdo intercultural. De novo, pergunta poderosa, o objetivo é desafiar. O coach é um eterno insatisfeito, sempre quer mais. Você pensou essa estratégia? E que mais? Então, sempre um desafio. De novo, desafiar depende até onde você vai, compreendendo como a outra pessoa vai receber. Faz parte do raporte, óbvio, mas como criar esse raporte vai depender de toda essa interculturalidade. Por último, a linguagem. De novo,
o que dito, o que não dito, minha postura que vocês já vários conhecem, da ideia da na aula língua franca, e a ideia de fazer coaching na língua materna também tem uma certa importância. Particularmente, o que a gente pensa é a pessoa tem que ter uma apropriação, talvez uma apropriação emocional da língua. Pode ser fluente, mas não se apropriou emocionalmente da língua, o coaching difícil que dê certo. Também que, mesmo se falamos de coaching executivo, como a gente pensa que a pessoa não está completamente dissociada de, agora eu vou falar de trabalho, eu não assisto mais pessoalmente. Então, como sempre, mesmo no coaching executivo, aparecem situações pessoais, mesmo a gente pode lidar, sempre pode ter objetivo profissional, objetivo da empresa é atingir, melhorar a competência X. Mas sempre vai aparecer um segundo objetivo lá que vai ter que ver com o pessoal, vai ter uma relação. Então, fazer muita atenção com essa noção de linguagem, como de língua, falada de tudo e mais, porque a gente já fala no final dos dias, não de gestual, do que fala, do que não fala, etc. Então, a ideia um pouco no coaching cultural é as competências. Aqui, em geral, a gente separa divide o processo de coaching em 4 fases relativamente distintas, independente dele ser executivo, intercultural, grupo, individual. Então, na primeira fase, a gente trabalha muito com a questão do autoconhecimento, né? Então, a gente usa alguns assessments, algumas ferramentas de assessment, como o MBTI, ou MBTI ou DISC, o PKI, que é de gestão de conflitos, o EQI é de inteligência emocional, servem como um espelho mesmo, né? A gente trabalha também com alguns formulários, alguns questionários prévios ao início do processo, tudo isso antes de começar a definir o objetivo, que é para a pessoa realmente olhar para dentro de si e perceber em que momento da vida que ela está, o que já fez, o que não fez. Quando vem cliente já com conteúdo de treinamento intercultural, é excelente, né? A gente adora. Ou se vem de terapia também é ótimo, porque daí já são pessoas mais bem resolvidas, independente de ser coaching intercultural ou não, é super bom. Então, assim, a gente entende aqui o treinamento olhou mais pra dentro. Eu acho que a Mariana resolvida falou, ok, mas não menos tenta se resolver, Mariana. Tem essa abertura para. Bem menos rígida com relação a estar perdido. Adora estar perdido na boa direção. Vamos combinar nessa? Exatamente. E a gente entende que o coaching intercultural ele é totalmente complementar ao treinamento intercultural, né? E uma coisa assim, quando a gente conheceu a Mariana, e mesmo no dia do Compartilhando Interculturalidade, a gente falava, e depois? E depois que acaba o treinamento, o que acontece? Então, acontece o nosso, acontece a gente. Então, super complementar nesse aspecto. Aí a segunda etapa é onde a gente trabalha efetivamente a definição de objetivos, né? Então a gente ajuda a pessoa através das perguntas a criar uma visão de futuro e aí definir a meta, né? E para a definição da meta a gente usa o modelo SMART, que possivelmente a maioria de vocês aqui já conhece, vou passar rapidamente para garantir que todos conheçam. SMART ou MART, que a gente traduz para português ou espanhol, né? O acrônimo é a mesma coisa. Então, o S é de específico, a gente tem que garantir que o objetivo seja específico, a gente conduz o cliente a definir exatamente aquilo que ele quer atingir, não pode ser assim, eu quero ser mais feliz. Não, o que é ser mais feliz para você? Né? E aí vai afunilando. O M é de mensurável, então a pergunta que a gente sempre faz é como você vai saber que você chegou lá? Qual que vai ser a medida? Qual que vai ser a dica que você vai ter daqui a 6 meses quando terminar? Como você vai saber que você atingiu? Qual vai ser seu KPI? Exatamente, qual vai ser seu KPI? O A é de atingível, então não pode ser um objetivo muito grandioso, eu quero ganhar 100 milhões de dólares em 6 meses, a gente sabe que é difícil, né? Não é impossível, mas enfim, é difícil disso acontecer. Então, quando vem um objetivo mais grandioso, eu quero encontrar o homem da minha vida, casar e ter 2 filhos. Bom, então, o que pode ser um pouco menor do que isso, que a gente negocia? Vamos fazer namorada. E ultimamente eu não namoro namorada, exatamente. Ultimamente eu não tenho saído de casa, tá? Então primeiro eu vou como objetivo seria arrumar um namorado. Primeiro tem que sair de casa.
O R é de realista, então ao mesmo tempo que ele tem que ser atingível, ele tem que ser realista, tem que ser desafiador, né? Então não pode ser uma coisa muito simples, eu quero ganhar R$1, então também não vai ser isso, né? Então ele tem que ser atingível e realista. E o T é relacionado a uma questão de tempo, e quanto tempo você acha que você consegue atingir isso. Os processos individuais duram um pouco mais de tempo, em torno de 4, 6 meses, depende do processo. E o nosso projeto em grupo dura 1 mês, mas a gente tem um mecanismo de follow-up, então a gente costuma definir um objetivo para uns 4. Em geral a gente faz no começo dos semestres, então fevereiro, março e agosto, setembro. E aí a gente coloca até o final do semestre para garantir que aquele objetivo seja atingido. Depois tem a fase 3, que é a do plano de ação, efetivamente, então onde a gente volta aí com as perguntas, vários insights, cada pergunta um insight, e aí cada vez que o cliente tem um insight a gente fala, bom, ótimo, então agora que você teve a ideia, o que você vai fazer? Então eu vou começar a sair de casa. Aí são detalhes, assim, são ações bem pequenininhas, bem esmiuçadas, enfim. E aí a gente trabalha com algumas outras ferramentas também, a gente tem ferramentas de valores, de gestão do tempo. No grupo a gente propõe todas, para todo mundo trabalhar, ainda que a pessoa não tenha aquela demanda, ainda que ela não precise desenvolver aquela competência de criação de novos hábitos, valores, alavancagem, gestão do tempo. E no individual aí a gente é um pouco mais seletivo assim e enfim, procura... Nós temos muitos coaches, a ideia do plano de ação é chave no coaching, é outra diferença grande com a terapia. Assim, a gente fala, o coach sai com a lição de casa, só que a diferença é que a lição de casa foi ele que criou, não é que a gente dá a lição de casa. Mas se não sai com a lição de casa da lição de coaching, não foi coaching, foi outra coisa. Tem que sair com ações para fazer alguma coisa. Só para essa outra diferença grande, que além do quadro, do tempo que analisa a terapia, é que aí vai insistir muito com ações. A importância da lição de casa é que sejam ações que ele próprio lição de casa traga. Né? A gente fala, então vai procurar um treinamento intercultural. Se ele achar... Ou vai sair na rua, vai na balada na sexta-feira. Não adianta. Tem que saber. E aí a última fase, que é meio que uma conclusão, celebração, assim, a gente trabalha com metáforas ao longo do processo. E aí cada pessoa, muito no grupo isso, cada pessoa tem um objetivo e a gente ajuda a pessoa a criar uma metáfora para o seu objetivo. Né? E aí no final do processo a gente faz uma celebração que pode ser assim, uma coisa extrovertida para fora, pode ser uma celebração interna, né? A pessoa consigo própria. Em geral a gente costuma dar um token, assim, um presentinho que meio que simbolize aquela metáfora dele ter atingido aquele objetivo, né? Já foi só para vocês terem uma ideia, a gente já deu, sei lá, um cadeado com uma chave de ouro, que o objetivo tinha a ver com, enfim, destravar e quebrar algumas amarras. Já foi um caleidoscópio, que era uma pessoa que estava procurando enxergar as coisas por outros ângulos, enfim. Aí a gente se ferra um pouco nisso, assim, para correr atrás. Foi interessante a apresentação de Inês ontem. Não, achava legal, aí estamos as duas, vamos com o livro já na hora. Vamos ver como cada um cada um se recompensa, assim. E a gente sempre trabalha com feedback. O feedback tem sido imprescindível nos nossos processos, porque nos 4 grupos que a gente teve até agora, um grupo sempre melhor que o outro em função do feedback do grupo anterior. Assim. Então tem sido uma fonte riquíssima pra gente. Tá. Ixi, que horrível! Horrível. Bom. Por que esse negócio feio? Esse é o flyer da proposta que nós estamos fazendo, que a ideia também é compartilhar um pouco com vocês, a ideia de deixar vocês as impressões, o que isso causa mais em treinadores, que a gente não faz treinamento, faz coaching, não? E como a Roberta falou, com essa apresentação, no dia da apresentação da Mariana no Seattle, as duas estavam bom, então, e agora o quê? Como encaixar essas coisas? Porque estamos falando de transformação, tudo no coaching, no processo de transformação, então como encaixar isso? Então a ideia, o projeto é assim. Nós como uma primeira opção que é um workshop de
3 horas e meia, 4 horas, onde basicamente é quase um preview do que é coaching.